Qual é a natureza da consciência na filosofia de Nietzsche? O interessante é que no pensamento de Nietzsche a consciência não era vista como algo inteiramente bom ou mal, mas sim um subproduto do instinto humano. E como Nietzsche elabora isso? O interessante é que os seres humanos, desde quando nascem, eles têm a capacidade de aferir a realidade pelas suas sensações. E pelas suas sensações eles criam, na maioria das vezes, sentidos. E desses sentidos são norteados primeiramente por sensações. E como isso desenvolve no campo fisiológico, dentro do próprio pensamento de Nietzsche, no seu livro, Nietzsche como psicólogo, ele que é uma síntese, na verdade, desse livro de uma parte da sua filosofia. Ele elabora que, por exemplo, o ser humano ele experiencia sensações boas. Dessas sensações boas, ele vai norteando valores bons. Então, tudo aquilo que o ser humano experiencia como prazeroso é algo bom. E tudo aquilo que o ser humano vai experienciando como algo desagradável é mal. Então, o bom e o mal sempre está de acordo com as sensações que o homem sente perante o mundo. E dessas sensações ele vai criando valores. Então, dentro da filosofia de Nietzsche, os valores eles não são somente históricos, mas também, na verdade, fisiológicos. Então, a filosofia de Nietzsche, dentro do campo da consciência, ela remete a uma história que é baseada em valores, E dentro desses valores que o ser humano vai se norteando, criando uma espécie tipo de arquétipo, tá? De uma maneira mais rasa de dizer. Porque uma comunidade que experiencia as mesmas sensações, elas vão criar valores sobre essas sensações e vão se guiar, por exemplo, por esses trâmites de pensamento. E isso faz o que? Perpetuar uma tradição. Isso faz perpetuar uma forma de costume. Então, tudo aquilo que vai contra esse costume vai sendo algo totalmente desagradável, porque afere o bem comum, desse pensamento. Então, é por isso que o Nietzsche é uma espécie de antípoda, do positivismo, Então, ele é um filósofo que ele vai lutando entre duas correntes, na verdade. Ele vai lutando contra o positivismo, por três, na verdade. Contra o positivismo científico, ele vai lutando também contra o romantismo alemão, e também com a metafísica. Interessante que nessa época do século XVIII para o século XIX, vai criando várias correntes teológicas, filosóficas e espiritualistas. Então, há grandes mestres nesse período, por exemplo, como o espiritualista conhecido como René Guénon, Por exemplo, tem também o próprio Friedrich Nietzsche, e também, por exemplo, tem outros pensadores, como Henri Bergson também, e outras correntes espiritualistas, por exemplo, que a própria ciência cristã, da Mary Baker Eddy, e outras correntes, na verdade, teosóficas, dentro dessas ciências. Então é por isso que dentro desse período nasce o
o kardecismo, né? Então Nietzsche ele vai lutando, na verdade, voltando para o tema, entre essas três correntes, tá? Então ele vai lutando contra o positivismo, contra o idealismo alemão e contra a natureza metafísica. Por quê? Porque para Nietzsche o ser humano não tem um conceito, na verdade, de alma como as pessoas acreditam. Porque para Nietzsche o corpo é a sede de todos os sentimentos, sendo essas sensações do qual que ele experiencia sendo boas, que ele cria valores, e essas sensações que criam coisas más, né? Por exemplo, sensações más do qual que vai contra a tradição. Então Nietzsche, na verdade, ele é uma espécie de um pessimista na sua primeira corrente filosófica, no seu primeiro pensamento, porque ele segue muito a filosofia de Schopenhauer. Então, por isso que para Nietzsche a consciência ela age como uma forma de parasita. Por quê? Porque tudo aquilo que nos faz bem, na verdade, nos faz ficar impregnado, né, a essa sensação e conotando como algo bom. Então, quando você experiencia algo contra esse sentimento aprazível, você fica totalmente consternado, você fica desfocado. Então, há um choque, na verdade, de uma crença que você cria sobre as suas sensações e a crença, né, e o mundo real, na verdade. O mundo real ele é totalmente indiferente às nossas crenças. Então, o ser humano ele sempre entra em choque quando algo vai contra os seus valores. Mas os valores, para Nietzsche, sempre se baseiam nas sensações. Então é por isso que, para Nietzsche, né, a consciência ela é uma forma de parasita. Por quê? Porque quando você se apega a uma crença, você se gruda a uma crença como ela é boa, então tudo aquilo que vem contra essa crença, na verdade, você não vai deixar ela correr a sua mente, o seu raciocínio. Por quê? Porque você vê, na verdade, como uma afronta aos seus valores e às suas ideias. Então, a consciência, a partir daí, ela age como um parasita, ou seja, ela vai pensar tudo aquilo que desagrada como má, assim como tudo aquilo que agrada como boa. Então, a partir daí que o ser humano vai criando valores, tá? O pensamento de Nietzsche não se baseia somente nisso. Se eu falar que se baseia somente nesse ponto, eu vou estar sendo demasiadamente superficial, tá? Mas o pensamento de Nietzsche é muito mais paradoxal, né? Parece que ele se baseia um pouco na filosofia de David Hume, como se fosse que a, a razão, na verdade, elas são paixões, assim como se fossem paixões fracas e sim como se fossem paixões fortes, ou seja, são as impressões que o mundo dá ao ser humano, que ele vai agregando valor a essas impressões, tá? Então é por isso que a mente, quando ela concatena com a realidade, ela entra numa espécie de crise, porque o ser humano, na verdade, ele não procura a felicidade na maioria das vezes. Ele procura se sentir bem, tá? Sentir prazer, na verdade, né? Ou seja, todo prazer, aquilo que lhe agrega, lhe dando o que? Uma vontade de potência. Mas só que se falarmos, por exemplo, acerca do campo da felicidade, Nietzsche ele desapega do conceito de felicidade. Por quê? Porque ele fala bem assim no conceito do amor fati. Você amar o mundo assim como ele lhe apresenta, sem você dar ao mundo uma espécie de valor ou de sentido. Você amar o mundo por aquilo que ele é, tanto pelas sensações boas que ele lhe dá, também quanto pelas sensações más. É porque é isso que faz o ser humano. Então, o ser humano deveria viver a partir das suas sensações, tá? Ou seja, ele poder dançar no meio dessa corda bamba, sabe? Entre esses dois extremos, sem cair para um lado e sem cair para o outro. A filosofia de Nietzsche parece uma espécie de um budismo às avessas,
né? Ou seja, há um certo caminho do meio, mas só que Nietzsche ele não despreza, tá? Tanto as sensações boas quanto más, porque é essa sensação que faz do ser humano aumentar o seu estado de potência, né? Ou seja, e isso se alimenta também de acordo com as suas sensações, porque o ser humano, quanto mais prazer tem, mais prazer ele quer ter, né? Ou seja, quando o ser humano ele enfrenta mais coisas desagradáveis, mais coisas desagradáveis ele quer evitar. Então a consciência ela age dentro desse âmbito, né? Do qual que ela é uma forma de parasita que o ser humano, na verdade, ele tenta evitar. Por quê? Porque a dor não faz o ser humano pensar. Na verdade, o prazer não faz o ser humano pensar. Faz o ser humano apenas se exaltar, fluir, na verdade, né? Se sentir bem. E a dor e o sofrimento não. A dor e o sofrimento faz o homem pensar, né? Pensar sobre aquilo que lhe faz triste. E ele sempre pensa uma maneira de como evitar essa dor. Então, a relação do pensamento em excesso é que é o mal do século, de acordo, né, com essa teoria de Nietzsche. Porque as pessoas deveriam muito mais viver a vida como ela é e não arrazoar como ela deveria ser. Então ele faz essa crítica a esse pensamento, que é um pensamento totalmente social, na verdade, é um pensamento totalmente cultural, que vai totalmente contra a natureza humana. Então a consciência para Nietzsche é um valor criado pela sociedade que sufoca a sua própria vontade de existência. Então para ele o pensamento, na verdade, é aquilo que, vamos dizer assim, breca o homem de conhecer-se ainda mais, sempre entre esses dois extremos, entre esse, né, entre o caminhar dessa corda bamba, né? É ele cantar, na verdade, é ele cair, na verdade, e se exultar por isso, tanto pelas coisas boas e pelas coisas más, tentando se desvincular da consciência e aceitar a realidade como ela é e não como ela deveria ser. E é isso que a consciência sempre faz em relação ao mundo. Idealizar o mundo de acordo com as nossas sensações e desejos, né? Desprezando o mundo da maneira como ele se revela a nós, meros mortais. Se vocês gostaram desse vídeo que eu postei, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha e ajude o nosso pequeno canal. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até o próximo vídeo.